O dom profético é com certeza uma das mais desafiadoras carreiras que alguém poderia seguir. Por isso, muita gente que foi chamada para ser profeta não aceitavam logo de cara. Moisés, Josué, Jonas, Jeremias e muitos outros. Deus teve que insistir que aceitassem, posto que haviam projetado os muitos perigos quase inevitáveis deste chamado: sofrimentos, privações, perseguições, calúnias e tudo de mal. O que também é muito comum acontecer com um profeta é ele ser acusado de falar suas próprias palavras ou de emitir uma falsa profecia. De novo, isso aconteceu com vários profetas, e inclusive com o próprio Cristo. Vocês sabem que muitos críticos afirmam que Jesus prometeu voltar no primeiro século e não voltou. Aqueles famosos versículos de Mateus 16:28, Marcos 13:30 e outros. Só para vocês perceberem como é difícil escapar das acusações dos críticos, até mesmo Cristo não escapou. Por isso digo que é preciso muita oração antes de aceitar ou rejeitar alguém que afirma ser profeta, para não correr o risco de repetir falas e críticas alheias, só porque muitas pessoas as fazem. Pensado em tudo isso hoje, resolvemos trazer aqui para análise todas, quer dizer quase todas, porque a lista é imensa, mas pelo menos as principais ou as mais debatidas profecias de Ellen White, que, segundo os críticos, não tiveram um cumprimento. Para fazer isso de forma mais didática possível, resolvi criar um contexto de julgamento, onde teremos a senhora White no banco dos réus, vocês como os jurados, os haters como promotores de injustiça e o último Elias como o advogado de defesa. A breve volta de Cristo em poucos dias. Já que o espírito de crítica gosta desta temática, que até Cristo não ficou inocentado dela, vamos começar por aí então. A mais comum acusação de falsa profecia que a senhora White recebe é sobre a volta de Jesus. Teria Ellen White profetizado falsamente que a volta de Jesus não retardaria mais que alguns anos ainda no tempo dela? Daremos início ao caso Haters vs White. Em minha mão tenho algumas declarações, no mínimo, muito controversas sobre o retorno de Cristo, o que deixa no ar muitos paradoxos sobre o que estaria a ré querendo dizer com estas afirmações. Por exemplo, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 131 e 132, ela escreveu: "Foi-me mostrado o grupo presente à Assembleia. Disse o anjo: alguns servirão de alimento para os vermes, alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas, outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados na vinda de Jesus." Em outro lugar, escreveu o que leva a entender que Cristo retornaria em poucos meses. Alguns estão supondo a vinda do Senhor num futuro muito distante. O tempo tem continuado alguns anos mais do que eles esperavam, e assim pensam que continuará mais alguns anos. E dessa maneira suas mentes são desviadas da verdade presente para irem após o mundo. Vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminado, e esse tempo podia durar apenas um pouquinho mais. Que o tempo disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia, que nos julgará no último dia. Ainda em outra instância, ela chega a afirmar que Jesus retornaria antes da escravidão ser abolida, pelo menos o que dá a entender. Veja, começou então o jubileu, período em que a terra devia descansar. Vi o piedoso escravo levantar-se em triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto o seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer. Isto está em Primeiros Escritos, página 35. Ou seja, para qualquer leitor, se deixa nitidamente a ideia de uma iminente volta de Jesus para os dias da senhora Ellen White. Fica aqui minha dúvida. Ora, se ela não estava querendo dizer o que ela claramente disse, como entender então estas citações? Tem uma outra linguagem que devemos usar para traduzir os textos que ela escreveu? Antes de começar, devo dizer que, embora estes textos pareçam ter sido escritos um em seguida o outro, eles foram escritos em épocas diferentes, em contextos diferentes e lugares diferentes. É bom deixar isso claro. Agora, prezados,
Todo texto, por mais claro que possa parecer aos olhos do leitor, tem de ser levado em conta todas as outras afirmações que cercam aquele trecho, e não isolá-lo. Também devemos considerar o ambiente onde e quando aquela declaração foi feita, para não correr o risco de interpretações equivocadas. Antes de tratar especificamente dos textos mencionados, vale ressaltar mais uma coisa. O facto de todas as profecias relacionadas com a vinda de Cristo terem um senso de brevidade. Isso é claro desde a primeira promessa da vinda de um Messias libertador, feita em Gênesis 3, versículo 5. E devo dizer que isso não torna a promessa ou a profecia atrasada e muito menos falsa. Dito isso, deixa-me começar com o texto da página 35 de Primeiros Escritos. No contexto onde ela escreveu isso, ela estava comentando os eventos finais, as profecias escatológicas. Agora, devo lembrar que é o próprio livro de Apocalipse, no seu capítulo 13, versículo 16, que diz que haveriam escravos no tempo do fim. Ellen White só estava comentando sobre o tempo do fim. Ela nem estava enfatizando a questão da escravidão. E também muitas pesquisas mostram que hoje talvez existam mais escravos no mundo do que quando a escravatura era um ato legal. Agora vejamos a declaração. Foi-me mostrado o grupo presente à assembleia. Disse o anjo. Alguns servirão de alimento para os vermes. Alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas. Outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados na vinda de Jesus. Esta declaração foi feita em 1856. O contexto em torno desta citação se trata da infidelidade dentro do povo de Deus. Lendo a parte anterior a esta citação em questão, percebe-se nitidamente que o contexto não se trata da escatologia, mas sim da condição espiritual dos guardadores do sábado. Então, o que temos anteriormente ao texto nos fornece uma cláusula qualificadora subentendida. Deixa eu simplificar a minha fala com alguns exemplos. Reparem na seguinte ilustração. Um pai, certo dia, falou ao seu filho o seguinte: Robert, você é um filho muito obediente às minhas ordens, sempre prestando com prontidão o seu dever e nunca reclama de nenhuma situação. Mas você, Gilson, você sempre briga, não respeita ninguém, não cumpre corretamente seu dever e ainda reclama muito. Por isso, no ano que vem eu vou comprar um BMW para o meu filho Robert, mas para você, Gilson, não vai ter presente. No decorrer desse período, este filho Gilson só piorou seu comportamento, enquanto que Robert, que deveria estar melhorando cada vez mais, começou também a desenvolver os mesmos traços de caráter que seu irmão. Poderia esperar o filho Robert que o pai ainda lhe daria um BMW? Agora que chegamos a este ponto, podemos voltar à promessa do seu pai e ler ao invés de "eu vou comprar um BMW". Ou seja, ao invés de focar no presente ou no tempo para o seu cumprimento, é mais correto focar no que o pai levou em conta ao prometer o presente e condicionar o cumprimento desta promessa a este requisito. Com isso em mente, vamos ler a declaração do pai dessa forma: "Eu vou comprar um BMW para você no ano que vem, se você se manter fiel e reverente para comigo", ainda que esta última parte não constasse na declaração original. Dito isso, nós vamos voltar à citação de Ellen White e lê-la com esta ótica. Então a parte que ficou subentendida seria mais ou menos assim: se as coisas permanecerem desse modo, então alguns se tornarão alimento para os vermes, outros sujeitos às 7 últimas pragas. Alguns viverão e estarão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus. Perceba que a ênfase de Ellen não era tempo, não era quando será esse fim, mas como está o povo de Deus, qual é a condição espiritual dele. O que vossas excelências devem levar também em conta é uma declaração de Ellen White, anterior a esta que está sendo debatida, e olham o que ela disse. Houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante, em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo
e proclamando-a ao mundo, no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus, o Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços, a obra se haveria completado, e Cristo haveria vindo antes disto, para receber seu povo, para lhes dar o galardão. Então percebam que Ellen White acreditava que Cristo poderia voltar em qualquer momento após 1844. Mas só que ela sempre condicionou essa volta de Cristo ao estado espiritual do povo de Deus. E essa ideia é amparada pelas Escrituras. Por exemplo, Jesus disse que voltaria quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Já Apocalipse diz que o retorno de Jesus ocorrerá quando o número dos mártires tiver sido completado. Mas, para não deixar sombra de dúvidas, eu gostaria de chamar o apóstolo João para testemunhar. Apóstolo João, jura dizer a verdade, somente a verdade e nada além da verdade? Juro. Obrigado. João, Jesus fez muitas advertências às 7 igrejas no primeiro século. Em todas elas, percebe-se um senso de urgência em suas declarações. E ele chega a afirmar que iria livrar os irmãos da igreja de Filadélfia da grande tribulação, como se estivesse afirmando que a grande tribulação deveria acontecer já em seus dias. Podemos afirmar que Cristo prometeu algo que não cumpriu ao se dirigir às 7 igrejas? Não estava ele prometendo que viria aos seus dias e que, se permanecessem fiel, seriam salvos, e caso não se arrependerem, seriam condenados? Olha, não é correto interpretar os textos inspirados desta forma. Primeiro, porque Jesus sempre enfatiza a urgência ao tratar da sua volta. Ele nunca disse que sua volta iria demorar, sempre disse em breve. E se focarmos mais nisso e não no seu interesse pelo estado espiritual do seu povo, corremos o risco de afirmar que ele prometeu que iria voltar nos dias dos apóstolos. Ou seja, a urgência está sempre conectada à preparação. Ele sempre diz: preparem, preparem, pois o fim está próximo. Mas Jesus se prometeu àqueles que estavam vivos na igreja de Pérgamo que viria como um ladrão sobre aqueles que não se arrependerem e os destruiria, porém salvaria aqueles que se arrependerem. Ora, tem alguém da igreja de Pérgamo vivo hoje? Concorda comigo que alguns se arrependeram e outros não se arrependeram, por que então Jesus não retornou como disse? Esta promessa falhou? Absolutamente não. Nestas promessas de Jesus, podemos perceber uma cláusula qualificadora subentendida, para então lermos a passagem da seguinte forma: quando eu voltar, se não tiveres arrependido, pelejarei com a espada da minha boca, e ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Se o destaque de Jesus fosse a época do seu retorno, ele teria super enfatizado isso. Olha, é nesta vossa época que eu vou voltar, então preparem-se para isso. Obrigado. Sem mais perguntas, Meretíssima. A acusação gostaria de dirigir a testemunha? Não, Meretíssima. Então, sem mais delongas, vamos às considerações finais. A acusação gostaria de abrir? Excelentíssimos júris, é na cara que esta mulher é uma falsa profetisa. Ela abertamente fez uma falsa profecia que não se cumpriu. Não importa o quanto tentem refutar isso, é um facto. Seus livros só contêm mentiras, eles não edificam nada, só leva pessoas à perdição. Por favor, vocês têm uma grande responsabilidade de decidir essa primeira demanda. Vocês não podem aceitar estas explicações sem sentido apresentadas pela defesa. Desde já, a promotoria agradece a vossa decisão. Prezados júris, peço que pesem na balança a evidência dos factos. O crítico sempre vai estar lá para aproveitar das passagens como esta. Os críticos da Bíblia fazem isso o tempo todo. Agora pensa alguém que Ellen White escaparia dessa crítica? Pensou errado. Ellen White sempre foi contra a marcação de datas. Depois de 1844, o povo não terá outra mensagem sobre um tempo definido. Depois desse período de tempo, Apocalipse 10, 4 a 6.
estendendo-se de 1842 a 1844. Eventos finais, página 36. A ênfase dela é sempre vigiai. Nossa posição tem sido a de esperar e vigiar, sem proclamações de algum tempo para interpor-se entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o tempo da vinda de Nosso Senhor. Idem. Aqui terminam minhas considerações. Obrigado. Está então encerrada esta sessão. Dispensados. Muito bem, está aberta a segunda parte deste plenário. No caso Haters versus White, a acusação gostaria de reabrir? Neste segundo bloco, apresentaremos uma outra evidência contra a falsa profetisa, das suas falsas predições. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259, comentando sobre a Guerra Civil Americana, Ellen White afirmou que a Inglaterra iria declarar guerra contra os Estados Unidos. Ora, os excelentíssimos júris se lembram quando a Inglaterra fez isso? Nunca! Isso nunca aconteceu. Ora, eu nem sei por que estamos aqui. É só ler, as mentiras estão lá. Em cada parágrafo, cada mentira. Gostaria de saber como os defensores dela lidam com essa falsa profecia. Penso que a promotoria devia ter apresentado a profecia, que de fato foi uma profecia clara, sobre a guerra civil e como isso iria impactar os adventistas que estavam presentes na inauguração da igreja de Parkville, em janeiro de 1861. Aqui, neste caso, ela disse: "Eu profetizo que haverá uma guerra civil." Ela chegou a ser muito ridicularizada, porque todos os políticos estavam certos de que não haveria guerra. Bem, houve guerra, poucos meses depois. Isso a promotoria não menciona, né? Por que será, hein? Caros jurados, mais uma vez peço que pesem as evidências e decidam com sabedoria este caso. É muito fácil repetir falas dos outros. Isso, porém, é muito perigoso porque sempre corremos o risco de errar junto com a pessoa. Penso que seria muito mais correto se a acusação apresentasse o texto de Ellen White na íntegra, mas já que esqueceu, eu vou fazer isso em seu lugar. Aqui está o texto em questão. Peço aos júris que analisem e vejam se existe lá alguma profecia de que a Inglaterra iria declarar guerra contra os Estados Unidos. Como é um longo comentário e não daria tempo nem a necessidade de examinarmos todas as outras partes, resolvi compilar apenas as partes onde ela fala sobre a Grã-Bretanha. Vejam o que ela escreveu. Foi-me mostrado que se, guardem sempre a conjunção se, se o objetivo dessa guerra tivesse sido eliminar a escravidão, se, de novo, se o norte o desejasse, a Inglaterra se disporia a ajudar. Alguém aqui leu algo como "eu profetizo que a Inglaterra vai intervir"? A não ser que eu esteja vendo coisas, eu só li se. Se fosse dessa forma, a Inglaterra iria intervir. Mas ela continua. Porém, a Inglaterra bem sabe das intenções existentes no governo, e que a guerra não é para acabar com a escravidão, mas somente preservar a união, o que não é de seu interesse. Aqui ela completa seu comentário anterior. Se fosse assim, a Inglaterra iria interferir, mas, já que não é assim, a Inglaterra não vai intervir porque não é do seu interesse. Ainda continua. A Inglaterra está estudando se, de novo. Se é melhor tirar proveito da presente condição do país, Estados Unidos, guerreando contra ele. A Inglaterra examina a questão e sonda outras nações. Teme que, se ela iniciar uma guerra no exterior, enfraquecer-se-ia e outras nações poderiam tirar proveito da situação. Outros países estão fazendo preparativos silenciosos, todavia diligentes, para a luta armada e esperando que a Inglaterra combata os Estados Unidos, para então terem a oportunidade de vingar-se da exploração e injustiças de que foram vítimas no passado. Uma parte dos países sujeitos à rainha está esperando por uma chance favorável para quebrar seu jugo. Mas se
Vou repetir de novo. Se a Inglaterra pensar que isso valerá a pena, não vacilará um momento para aumentar as chances de exercer o poder e humilhar nosso país. Quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender, haverá guerra e confusão totais. Alguém aqui leu Ellen White dizer: "Eu profetizo que vai acontecer"? Eu só li ela fazendo comentário e levantando hipóteses. Mas o indivíduo elimina de forma maldosa todas as frases onde ela levanta hipóteses e isola apenas a parte onde ela disse: "Quando a Inglaterra declarar guerra", como se ela estivesse afirmando que Inglaterra iria declarar guerra. Vou fechar com um exemplo. Imaginem que eu diga assim: "Chico, se você deixar gás escapando dentro de casa, você poderá ter problemas. Isso é muito perigoso. O gás é super inflamado. Quando você abrir o gás e esquecer de fechar, na primeira faísca a casa vai explodir. Será que estou profetizando que o Chico vai mesmo deixar que isso aconteça? Por favor, gente." Sabe, chega a ser absurdo o nível que os críticos chegam, a ponto de pegar um comentário como este e afirmar que Ellen estaria fazendo uma profecia que não cumpriu. É absurdo. Pesem isso, por favor. Obrigado. Acusação, mais algum realce? Bom, eu gostaria de lembrar os jurados que ela é uma falsa profetisa, mas acho que podemos avançar. Muito bem. Prossiga então com a próxima acusação. Já que o senhor Elias declarou que o meu colega não menciona as profecias que se cumpriram, eu vou mencionar uma. Em 1903, Ellen White profetizou a destruição de cidade de São Francisco. Maravilha! Realmente foi muito incrível como se cumpriu. Só que tem um detalhe. Ela também havia incluído a cidade de Oakland nesta destruição. E o que houve com essa cidade? Nada. Olha o que ela escreveu. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor as visitará em ira. Gente, a Bíblia diz que ainda que um profeta tenha feito 1001 profecias e 1000 se cumprir, basta uma falhar. Isso faria dele um falso profeta. Porque muitos dizem: "Ah, mas tem muitas outras profecias que se cumpriram." Tá, e daí? Tem outras que não se cumpriram, e por causa destas, ela se torna uma falsa profetisa. E ponto. Muito obrigado pela audiência. Bem, vamos lá. Ela fez a primeira menção desta profecia no dia 1 de setembro de 1902, que foi esta apresentada pelo advogado de acusação. Ele apenas confundiu as datas. Porém, esta não foi a única vez que ela fez essa profecia. Mas antes de trazer outras citações posteriores, deixa eu trazer na íntegra esta de 1902. Ela disse: "Devem realizar-se bem aparelhadas reuniões de tenda nas grandes cidades como São Francisco, pois não tarda muito, estas cidades sofrerão os juízos de Deus. São Francisco e Oakland estão se tornando como Sodoma e Gomorra, e o Senhor as visitará em ira." O que eu quero que os jurados reparem é a ênfase dela ao tratar de São Francisco. Embora ela tenha sempre tratado das duas cidades inseparavelmente, parece evidente uma forte preocupação mais inclinada a São Francisco. Em 20 de abril de 1903, ela escreveu: "A mensagem de advertência deve ser anunciada nas cidades grandes e ímpias, tais como São Francisco. São Francisco e Oakland tornaram-se como Sodoma e Gomorra, e o Senhor as visitará. Dentro em pouco, elas sofrerão os seus julgamentos." Na manhã de 18 de abril de 1906, São Francisco foi sacudida por um terremoto que destruiu mais de 25.000 edifícios. Agora, uma coisa que acho curioso é que 2 noites antes deste terremoto, Ellen viu em visões noturnas muitas cenas de terremotos devastadores, mas não lhe foi especificado onde eles deveriam ocorrer. Quando ocorreu o terremoto de São Francisco, muitas pessoas ficaram maravilhadas e afirmaram que Ellen White havia previsto o terremoto 2 noites antes. Ela foi muito enfática em negar
Sim, ela negou que Deus lhe tenha mostrado o terremoto 2 dias antes. O que acho incrível para uma pessoa acusada de ser falsa, profetiza. O que quero dizer é que se ela era de fato uma impostora, ela teria facilmente aproveitado desta situação para reclamar sua autoridade profética, mas não foi isso que aconteceu. E admiro muito a humildade com que ela reconheceu que, embora tenha visto terremotos, não lhe fora mencionado se era ou não o que deveria ocorrer em São Francisco. Muito curioso isto. Mas para finalizar, gostaria de chamar o profeta Jonas para depor. Profeta Jonas, jura dizer a verdade, somente a verdade, e nada além da verdade? Cara, eu sou um profeta. Você acha que eu iria sentar aqui para mentir? Profeta, o senhor ainda se lembra do que aconteceu em Nínive? Sim, ainda me lembro. Podes me dizer literalmente o que o profeta pregou? Eu preguei. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Nínive foi subvertida? De facto, não foi. Me desculpe, mas o senhor é um falso profeta? Olha, foi muito vergonhoso para mim, porque eu queria que a cidade fosse destruída, mas pelo facto de não ter sido, isso não faz de mim um falso profeta. Profeta, eu gostaria que deixasse isso claro. Cumpriu ou não? Se não cumpriu, isso não faz do senhor um falso profeta? Veja o que diz Jeremias. Em qualquer momento, posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas, se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Foi isso que aconteceu. Na verdade, você vai ver isto se repetindo muito ao longo de toda a narração bíblica. Obrigado, sem mais perguntas, meritíssima. A promotoria tem alguma pergunta? Não, meritíssima. Muito bem, está encerrado este bloco. Caso os jurados tenham alguma pergunta, podem deixar nos comentários abaixo. Mas não só perguntas, como também estão livres para fazer seus comentários. Se inscrevam e compartilhem para que mais pessoas possam assistir este julgamento e decidirem o caso. Voltaremos na semana que vem para finalizar este processo, observando mais outras acusações, para, enfim, os jurados deliberarem finalmente sobre o caso. Muito obrigado a todos vocês. Dispensados.